E aí galera, beleza? Bom, hoje eu tô aqui com o Guru Rodrigo Ramos. Beleza, galera? E hoje a gente vai falar sobre o porte de arma branca aqui no Brasil. Isso. Legislação envolvendo especificamente facas, mas se estende também para todas as armas brancas, né? Se estende para bastão, para tudo. Sim. Quais seriam os problemas de portar uma arma branca? Então vamos lá. Arma branca, especificamente faca, é um problema no mundo todo, tá? Por quê? Porque é difícil você fazer uma legislação que seja ampla para todas as armas brancas. Porque o que é uma arma branca? Qualquer coisa na mão de uma pessoa que seja treinada, que tenha um conhecimento amplo sobre armas brancas ou armas improvisadas, é uma arma. Eu até postei um vídeo recentemente onde eu faço vários movimentos que são utilizados em faca, mas com alicate. Então um alicate ele pode ser uma arma branca, um pedaço de vidro pode ser uma arma branca, um toquinho de graveto pode ser uma arma branca. Então qualquer coisa pode ser uma arma branca, então isso dificulta mesmo. Você vê muitas notícias, por exemplo, sobre o Estado de Israel, sobre o país Israel, onde você vê pessoas bem treinadas, militares, bem armados, que sofrem muitas agressões com armas brancas. Nos Estados Unidos, antes do 11 de setembro, você tinha muitas leis para cada estado que vigoravam sobre armas brancas. Hoje essas leis mudaram um pouco, você tem mais segurança nos Estados Unidos quanto a armas brancas, até mesmo porque muitos dos crimes cometidos no 11 de setembro foram com armas brancas. Foram armas brancas que passaram e chegaram até os aviões, e aí os terroristas eles puderam fazer desses aviões reféns. Então o que acontece? Hoje você tem essa legislação na Itália, cada região da Itália, da Europa, enfim, em geral você tem leis específicas. Em Londres, no Reino Unido vai funcionar de uma forma, na Itália vai funcionar de outra, na Alemanha vai funcionar de outra. A gente recebe muitos alunos europeus, americanos, e a gente sempre pergunta, como que é no seu país? Funciona assim? Recentemente teve um aluno do Texas. No Texas hoje é tudo liberado. Você pode andar com espada, você pode andar com machado nas costas, uma 12 e um revólver. É Walking Dead, Walking Dead, então você pode proceder com qualquer coisa. Na Califórnia você tem leis específicas para canivetes e balições, que é aquela butterfly, né? Aquela faquinha filipina. Eu tenho até aqui uma, depois eu mostro. Então você tem leis específicas para esse tipo de faca. Por quê? Porque a baliçong, a butterfly, ela se movia e o policial hesitava em fazer uma ação, hesitava em tentar pegar aquela faca porque ela estava o tempo todo se movendo e ele tinha medo de se cortar. Isso foi nos anos 80, né? Tinha bastante gangue latina, grupos filipinos que usavam essa faca, chineses, que usavam essa faca na Califórnia. Então tem uma lei proibitiva específica para esse tipo de faca. Canivetes, facas portáteis, butterflies. No Brasil, você não tem um órgão que controla armas brancas. Se você vai querer adquirir uma arma de fogo, você tem uma permitiva do Exército, você tem uma permitiva da Polícia Federal, certo? Então hoje, se você quer tirar um CR, se você quer tirar aí um permissional para você ser atirador, colecionador, caçador, ou até um porte, você precisa de uma permissão do Exército, você precisa de uma permissão da Polícia Federal. E quem regula a faca? Quem regula armas brancas? Não tem. Você não tem. Tem um material que foi o único material que eu tive acesso, escrito em português, que fala sobre lei de armas brancas. Porte de armas brancas. Inclusive o livro se chama Porte de Armas Brancas. É um livro de 1992, depois posso mandar a foto para vocês. Porque esse livro ele se tornou raro, ele já não é mais vendido em livrarias, ele é vendido em sebos, você vai achar ele em sebos se achar. E é um livro que é o único livro que tem material de jurisprudência analisado por um juiz, citando vários casos com armas brancas. Então, assim, arma branca não tem um órgão que regularize. Eu compro uma arma branca agora no supermercado. Vou no mercado e compro 10 facas e a gente sai de lá numa boa. Quais são os problemas em relação à arma branca quando a gente fala de Brasil? Se você é uma pessoa de bem, se você é uma pessoa
que não tem passagem criminal, você não tem passagem pela polícia, e você está andando com um canivete, você está andando com uma faca, não tem nada que te impeça a andar com essa faca. Não tem nada. Não tem nada, não tem nenhum órgão, não tem nada. Se você já cometeu algum crime, aí sim, né? Se você cometeu algum crime ou você é suspeito, aí é uma outra situação, é uma situação de análise de quem está te abordando, se vai te encaminhar à delegacia, se não vai te encaminhar, se vai efetuar uma prisão ou não, certo? Então, se eu, por exemplo, estou carregando na mochila uma faca, dentro da bainha como essa, assim, Certo. fechada, não tenho passagem pela polícia nem nada, se por acaso eles me pararem, revirarem minha mochila e encontrarem a faca, O policial ele tem a sua autonomia de trabalho. Então, a partir do momento da abordagem que ele te encontra a faca com você, legalmente ele não pode fazer nada. Você pode portar sua faca normalmente, certo? Ele pode pedir mais esclarecimentos, levar você até uma delegacia para fazer mais esclarecimentos no caso de ele achar que você é um suspeito, de achar que aquela situação em que você se encontra, aquele lugar que você se encontra, aquela atitude é uma atitude suspeita, então ele pode te encaminhar para uma delegacia, mas provavelmente não vai acontecer nada. Talvez você assine um termo circunstancial para liberar a sua faca, para liberar você ali da situação, mas normalmente é praxe, pelo menos aqui em São Paulo, de não acontecer nada. Você está com uma faca, você está no seu direito, você está coberto pela lei. Muita gente vai falar em contravenção penal. Contravenção penal é uma legislação utilizada muitas vezes como argumento pelas forças de segurança pública. Mas não é correto. Não é correto associar ele à situação de porte de faca, de porte de arma branca. Pode ser alegado por algum membro de segurança pública, mas não é correto. Provavelmente, se você tiver um advogado, se você tiver uma pessoa, até mesmo às vezes na delegacia, levando para o próprio delegado, ele pode incorrer que aquela situação não se usa como contravenção. Então é bem complicado a partir do momento que a gente fala de termo legal. Não existe lei, não está na lei, não tem um porte para arma branca, não tem um órgão que regulariza, você não vai ter um número de série como se fosse uma arma de fogo em cada faca que você compra. Se eu tenho uma faca da Califórnia, que lá tem número de série, igual arma de fogo. Então aquele número de série, se você digita, você vai ter aonde foi feita, aonde foi fabricada, que loja foi vendida, para quem, quando. Então lá vai ter todas as informações sobre aquela faca. No Brasil a gente não tem isso. Falando de estados, muita gente vai falar do caso aí que aconteceu com o presidente Bolsonaro. Vai falar daquela situação que foi no caso aconteceu em Minas Gerais. Muita gente fala que é proibido cortar faca em Minas Gerais. Isso não está certo. Você não tem uma lei federal, não está no Código Penal, certo? Então você não tem uma lei federal que te impeça de andar com faca. O que acontece em Minas Gerais e no Rio de Janeiro é que você tem uma lei desses estados que você não pode andar com uma lâmina até 10 centímetros, certo? 10 centímetros é uma lâmina que mata muito, então seria mais ou menos isso aqui de lâmina, um pouquinho mais. Cara, faz um estrago horrendo. Não muda em nada uma situação de uma pessoa que está com faca ou não. Então assim, são leis que são usadas para tentar ter uma regulamentação sobre armas brancas, são leis que acabam sendo inúteis. Não servem para nada, não funcionam, não tem um resultado eficaz e não vai adiantar de nada. Não sei, acho muito difícil de se implementar uma lei para armas brancas hoje no Brasil. Em São Paulo você não tem. Em São Paulo, na verdade, até recentemente, estava comentando com você, né? Em abril do ano passado, o STJ ele lançou uma lei em que diminui a pena de quem comete um assalto com uma arma branca. Só que o termo correto não seria assalto, né? Seria roubo seguido de ameaça ou ameaça, livre ameaça, enfim. Você vai ameaçar uma pessoa com uma arma branca e aí você efetua um roubo, certo? Sempre tem uma ameaça com a arma branca. O que acontece? O STJ votou por essa lei e reduziu a pena de quem comete um assalto, vamos colocar o termo assalto, né, que é mais comum, com uma arma branca.
Então, ou seja, a situação ainda é muito contraditória. Em alguns estados você tem uma regra por centimetragem, por tamanho de lâmina, e o STJ vota uma lei para diminuir a pena de quem pratica um assalto com facas. Então é muito complexo, ainda é um termo muito complexo no mundo inteiro, e claro, no Brasil também vai ser complexo, mas via de regra você não tem nenhuma lei que te impeça de andar com uma faca de qualquer tamanho, não só uma faca, poderia ser uma machadinha, poderia ser uma machadinha, poderia ser uma espada, um facão, poderia ser uma espada, um facão. Por quê? Porque a gente não tem lei. Se você é abordado, aí a gente tem que analisar a situação que remete a você. Se você tem uma passagem, se você não tem, se você é suspeito, se você não é, se você praticou uma ameaça ou até machucou alguém, lesionou alguém com aquela arma. E aí vai ser analisado caso a caso, situação a situação. Bom, então eu vou ser abordado, eles podem me levar para a delegacia para entender por que eu estou portando a faca ou não, posso ser dispensado. No meu caso, que eu não tenho passagem criminal nem nada, mas se por acaso na abordagem o policial falar que vai levar minha faca, quiser tomar minha faca. Então, legalmente, a gente fala de maneira legal, de maneira jurídica, ele não pode tomar sua faca, tá? Ele não pode, tá? Esse livro, inclusive, o Porte de Armas Brancas, ele fala de algumas situações onde isso acontece. A gente tem casos de estudo onde a pessoa, o policial, o membro da segurança pública toma o objeto da pessoa, a pessoa vai, faz uma reclamação, faz uma ocorrência na delegacia, pelo número da viatura, pelo nome do policial, enfim, tendo crachá lá na plaqueta, leva isso para uma corregedoria daquela polícia, e aí naquela corregedoria ele abre um processo e entra com um processo também, às vezes civil, por roubo mesmo, por aquele policial ele ter furtado, na verdade é um furto de um objeto. Certo? Ele não pode. Aquele objeto ele tem que ser citado naquela ocorrência que ele fez a abordagem com você, ele tem que levar isso para a delegacia. Quem vai decidir o que vai acontecer com você é o delegado, e muitas vezes mesmo ele não tem esse poder legal. A gente estava lendo inclusive essa lei aí do STJ, de um cara que ele recentemente ocorreu num crime com faca. E aí ele pediu uma diminuição da pena baseado nessa nova lei do STJ. Então assim, é complexo. O cara não pode tomar sua faca. Ele pode te levar para a delegacia para lá ser feita a análise do seu caso, ou ele te dispensa. Porque não tem um órgão. Eu quero tirar um porte de arma branca, onde que eu vou? Como é que eu faço para tirar um porte de arma branca? Não tem. No Brasil não tem um órgão que regulariza a arma branca. Certo? Então tudo é permitido. Enfim, não tem no Código Penal uma lei que vai ser usada contra você. Se o cara alegar que é contravenção penal, então ele tem que procurar na lei alguma maneira de poder ali falar, olha, você não podia andar com aquela faca naquele local. Hoje, normalmente, é comum muitos praticantes de combate com faca, eles portam faca normalmente, todos os dias. Né? Não só uma, às vezes 2, 3 facas. E claro, leva essas facas para onde for. É comum você entrar em faca em banco, onde você tem detector de metal. Alguns detectores de metal não pegam. Eles têm facas de plástico com limalha de vidro, que não são pegos por detector de metal, são difíceis de ser pegos numa revista. Então é complexo. Ainda é um tema bastante complexo, mas a regra é essa, a regra é clara. Não existe uma lei, não está no Código Penal, não existe nada que te impeça de andar com uma faca ou de portar uma faca. Não existe nenhum órgão que regulariza, então é permitido que você ande com uma faca, salvo Rio de Janeiro e Minas Gerais, que você tem essas leis específicas de tamanho de lâmina. Em São Paulo, eu costumo dizer, São Paulo é um pouco Gotham, né? Você tem uma faca, você comete um crime, você é reincidente e muitas vezes você não é preso. Recentemente, acho que uns 2 dias atrás, um aluno meu mandou uma mensagem para mim que um vizinho dele esfaqueou a mulher. E ele já é reincidente, ele já tinha agredido a mulher, ele foi preso, mas foi libertado um dia depois.
certo? Então, o cara cometeu um crime com faca, com arma branca, mesmo assim o cara foi libertado. Então, agora ele até esse meu aluno, ele tá com medo de que de repente o cara fique sabendo que foi ele que denunciou, né? Foi ele que abriu a denúncia aí contra essa agressão. Complicado, muito complicado. A gente falou na parte de porte, né, e na parte de eu precisar utilizar ela para me defender. Você entende um pouco disso, de pena e tal? Tudo. Então... Na verdade, o que acontece é o seguinte, gente, não tem segredo, tá? Se eu dou um soco em você, é lesão corporal, certo? É lesão corporal. Se eu machuco você muito, se eu tiro a possibilidade, porque a nossa legislação é de 1940, se eu tiro a possibilidade de você trabalhar, de você fazer o seu ofício, aí pode ser que seja lesão corporal grave, ou se eu causo um dano permanente em você, pode ser considerado lesão corporal grave. Se eu tenho uma faca, eu tenho um agravante de estar com objeto, certo? Cortante perfurante, uma arma branca. Então, tem um agravante da arma, porém, eu também posso incidir em lesão corporal, da mesma maneira. Então, muitas vezes, se eu vou usar para me defender e eu ocorro numa lesão corporal, ela pode ser equivalente a eu atacar uma pessoa com um cano, com um pedaço de pau, com, enfim, com uma caneta. Então, assim, é melhor você ter uma faca, né? Às vezes, aconteceu recentemente, no ano retrasado, 2 ocorrências, uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, que o cara levou 2 pessoas a óbito, com um soco. O cara levou a óbito com um soco, certo? Então, o cara, ele tá ali em óbito, né? Em homicídio. Ele tá em homicídio. E com a faca é a mesma coisa. Se eu causar um homicídio, eu vou responder por homicídio com o agravante da arma branca. Se eu só cortei você, pode ter lesão corporal com agravante da arma branca. Se eu estou me defendendo, se for mais de 2, 3 pessoas, enfim, justifica, entre aspas, né? Eu posso alegar legítima defesa. Por quê? Porque era o maior número me agredindo, minha constituição física pode não ser equivalente, eu me utilizei de uma arma para me defender. Tudo bem, você vai responder por isso. Se você for pego, você vai responder por isso. O único problema é que a gente não tem um índice exato de ocorrências com arma branca, por exemplo, no estado de São Paulo. Por quê? Porque muitos índices não chegam a virar boletins de ocorrência, muitas ocorrências não chegam a ser notificadas, estudadas ou até mesmo investigadas. É muito difícil você investigar um crime com arma branca. Se eu te cortei aqui e eu saio para uma outra região, a única coisa que você vai, se você continuar vivo, é a sua palavra. Se você me conhece é uma coisa, se você nunca me viu, é difícil você fazer uma ocorrência quanto a isso. Até mesmo porque a faca é descartável. Posso chegar em qualquer bueiro, em qualquer lugar, lata de lixo e descartar minha faca. Então é bem complexo você chegar numa situação de você analisar um índice de mortes por armas brancas. Uns anos atrás teve um cara lá no interior de São Paulo que ele fez as estacas de gelo com uma forma de barro. Uma forma de barro. Ele foi lá, fez estaca de gelo, atacou a esposa. Não tem prova, porque ele quebrou a forma de barro e não tem as estacas de gelo. O cara machucou a esposa de estacas de gelo. Como é que você faz uma ocorrência se você não tem o crime, se o cara tá dizendo que não agrediu? É muito complicado. Por isso que a arma branca é muito perigoso no mundo todo. É difícil você achar uma ocorrência, é difícil de você notificar. Hoje quase tudo é filmado, mas quase tudo. Não é toda a situação que você vai esperar que uma pessoa se utilize de uma arma branca. Como eu disse, a arma é para ser sentida e não vista. Certo? Aqui mesmo não tem câmera, né? Não, aqui mesmo não tem câmera. A gente treina aqui. Não, mentira. Bom, eu acho que tem mais alguma coisa para dizer sobre... Acho que é tudo. Acho que é tudo. Acho que se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar depois aí no seu link. A gente vai estar de olho, a gente vai estar respondendo. Se alguém tiver alguma coisa a dizer sobre o assunto, enfim, se eu falei alguma coisa errada, se eu não estou correto em alguma coisa, alguém quer contradizer, pode colocar ali nos comentários, nas notificações aí, a gente vai estar respondendo. Sim, a gente vai ficar de olho aí nos comentários aí, então pode escrever aí, se tiver alguma dúvida ou sugestão para próximos vídeos. A gente sempre vai estar fazendo vídeo aqui. Valeu. Bom, obrigado. É nóis. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos.
e até a próxima. Valeu!